Tudo certo. Grupo 1. Bom dia. Bom Eu vou dia. olhar se tá todo mundo do grupo aqui já. Tá. Gente, bom dia novamente. Hoje a gente vai ter as apresentações, tá, dos trabalhos, referente a algumas edificações, construções. Então, hoje nós vamos ter a apresentação do grupo 1 e do grupo 2, tá? Eles vão falar de 2 prédios. Um é o Burj Khalifa e o outro é o Taipei 101, tá? Então, vamos só aguardar o grupo 1 se organizar, tá? Lembrando que cada grupo tem 20 minutos para apresentar, no máximo, tá? Então, assim que elas estiverem prontas, a gente começa as apresentações. Eu acho que tá tudo certo. Tá tudo certo? Então, podem começar, tá? Tá bom. Bom dia, gente. Bom, a nossa apresentação é sobre o Burj Khalifa, que fica em Dubai, nos Emirados Árabes. Pode passar, tá? Espera aí que eu acho que tá dando pane. Bom, o Burj Khalifa, ele é considerado hoje o maior arranha-céu já construído. Ele tem 828 metros de altura, com 160 andares, interligados por 57 elevadores. Custou cerca de 1,5 bilhões de dólares. Sua construção durou 6 anos, de 2004, e sua inauguração foi em janeiro de 2010. Eu coloquei essa imagem aí para fazer uma comparação dele com outras construções também, com outras grandes construções. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as características estruturais desse prédio. Aí tem uma imagem, né, da construção dele ao longo de alguns anos. Bom dia. Vou falar um pouquinho sobre os materiais que foram utilizados. Como o solo de Dubai é de um deserto árido, houve a necessidade de utilizar materiais mais resistentes e menos densos. Então, a alvenaria muito pesada não era muito viável. Então, eles utilizaram uma estrutura de concreto reforçado, recoberto com paredes de cortina de vidro e aço. E também, além de muito concreto, aço e vidro, eles foram recorde de concreto bombeado, que é o concreto que ele é transportado através de pressão por tubos rígidos de mangueiras devido à altura do empreendimento. E só na fundação foram utilizados 45 mil metros cúbicos de concreto e 192 estacas. Bom dia. Eu vou falar sobre o sistema construtivo. O sistema construtivo utiliza de formas deslizantes, utilizado em obras de estruturas de concreto armado. Esse sistema funciona com a evolução contínua da concretagem por um sistema hidráulico que eleva a plataforma de trabalho ou de forma mais rápida, por não ser necessário esperar um tempo maior de cura do concreto. E no edifício Burj Khalifa ocorreu da seguinte maneira: por ser composto quase completamente de concreto armado, as paredes do edifício
ganhavam suas armaduras em vergalhões de aços, que logo em seguida eram preenchidas de concreto. Após a cura do concreto, as formas levadas para o próximo andar, 4 metros acima, através de macacos hidráulicos. Mas a andar era uma maior dificuldade, né? Por ser muito alto, aí estava tendo dificuldade para bombear o concreto. Então foi necessário criar bombas de 630 cavalos, onde foram criadas especialmente para esse projeto. E demoravam até 40 minutos para chegar nos andares mais altos. E o trabalho só podia ser feito durante a noite, pois o calor do deserto podia causar o endurecimento instantâneo do cimento. E a cada semana, um pavimento era estabelecido na estrutura do edifício. Agora, em respeito dos detalhes construtivos. Para a fundação, foi usado o sistema de estacas de concreto, que tinha cerca de 1,5 de diâmetro. O problema da fundação era que o solo do deserto era muito complicado, porque ele era composto basicamente de areia e arenito. Então, a solução para proporcionar estabilidade foi considerar somente o atrito lateral. E assim foi formado a fundação. A aerodinâmica. O problema do arranha-céu foi feito muitos testes usando tubos de vento e chegou à conclusão que a melhor alternativa para a eficiência do arranha-céu seria um design. Ele foi feito um design triangular, saindo dele 3 grandes paredes, reforçando e aumentando a inércia e a absorção sem problemas às cargas de vento. Aí, com esse design, ele conseguiu absorver mais o vento, assim enganando ele. Então, quando o vento batia, ele tinha uma maior aderência. Pode passar. Questão do conforto térmico. Por ele ser localizado no deserto, ele tinha esse problema, que era o calor. A primeiro momento, eles pensaram em fazer tudo em vidro. Só que se eles fizessem tudo em vidro, o calor ia ser insuportável, ia ser praticamente uma sauna. Então, eles pensaram em fazer usando placas de vidro, formada de 2 placas de vidro. Primeiro, colocariam um vidro com uma película de prata e outra com revestimento de titânio. E foram usados cerca de 28 mil painéis de vidro. O bombeamento de concreto. Como minha colega já falou, foram usadas bombas de mais de 360 cavalos e cerca de 330 mil metros cúbicos de concreto foram usados. Abastecimento de água. O problema do abastecimento de água seria que se colocassem as caixas d'água em cima, que é o usual, não teria como, porque seria muita água pelo tamanho do prédio. Então, eles usaram um sistema de condensação de água, que hoje é considerado o maior do mundo. Questão de segurança. Pensando até mesmo 11 de setembro, o prédio seria muito fácil de ser atacado por aviões, esse tipo de coisa. Então, desde criar um sistema de evacuação, eles fizeram a cada 10 andares, cerca de 10 andares, umas salas de emergências que suportariam até 2 horas de incêndio intenso e basicamente é isso. Agora eu trouxe algumas curiosidades e algumas outras informações sobre o edifício.
Bom, o que é que tem dentro desse edifício? Ele tem alguns apartamentos residenciais, tem alguns andares corporativos, tem um hotel de luxo, que é do estilista Giorgio Armani. Tem também um atrativo turístico, que é um mirante, que fica no andar 124, a cerca de 442 metros, e tem uma vista de 360 graus de Dubai, para o oceano e para o deserto. Outra informação é que o projeto foi sendo desenvolvido durante a construção. Eles começaram a construção pensando que ele ia ter cerca de 520 metros. E depois eles foram adicionando mais andares e chegou aí a mais de 800 metros, né, como eu já falei. Outra coisa é que seu primeiro nome foi Burj Dubai e mudaram o nome no dia da inauguração, em homenagem ao que era o atual presidente dos Emirados Árabes. Apesar dele ser o maior edifício, ele não é o mais caro. O mais caro é o World Trade Center, que é em Nova York. Custou ser mais que o dobro desse. Uma curiosidade é que ele visto de cima parece uma flor de lis. No próximo slide vai ter uma imagem dele visto de cima. Outra curiosidade é que o aço usado construiria uma ponte que atravessa mais de um quarto do planeta. E, bom, esse prédio, ele bateu o recorde de ser o maior do mundo, só que já tem outros prédios, inclusive em construção, que vão ultrapassar essa marca. O Kingdom Tower, que vai ser na Arábia Saudita, já está previsto para ter cerca de 1 quilômetro de altura. Pode passar. Aí são algumas imagens do Burj Khalifa visto de cima e uma vista de baixo. Pode passar. Então é isso. Muito bem, meninas. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar algo para o grupo a respeito do edifício? Alguém? Não? Bom, só uma pergunta para o grupo aqui. Qual seria a vantagem de usar essas formas deslizantes nesse edifício? Qual que foi a vantagem de usar esse sistema? Por ela ser usada mais em estruturas de concreto armado e por ser mais altas. Aí, isso foi a vantagem. E aí, mais rápidas. E também mais rápida. Porque, igual foi falado, um pavimento é feito em uma semana. Então, se for fazer a conta, nem um ano daria para, menos de um ano dava para fazer todos os andares. Outra coisa que eu não falei, mas também é uma curiosidade, uma informação, é que foram quase 2 anos a mais de demora na construção, porque houve o problema lá de quando eles estavam contratando uma empresa para colocar os vidros. Eles contrataram uma empresa primeiro, e essa empresa até pediu falência, não chegou à resolução do problema também. E depois de todo esse processo de contratar uma empresa, depois ter que contratar outra, demorou cerca de 2 anos. Nossa, essa curiosidade eu não sabia. É bacana isso. Vocês
vocês sabem me dizer qual é o conveniente de eles terem ir modificando essa construção? Porque eu vi vocês falando que ele ia ter uma determinada altura e durante o projeto isso foi mudado. Além deles mudarem só o projeto por melhorias, eles também mudavam o projeto por uma curiosidade, por causa do que a imprensa, para a imprensa não saber realmente qual seria a altura do edifício. Aí eles mudavam muito, mas como ele também teria muitas dificuldades, né, que foram todas superadas, eles mudavam por causa disso, por causa do que ia sendo superado. Isso é interessante, né? Porque que se ele tivesse uma determinada altura, ele teria uma determinada carga, né? Como ele ficou maior, né, acrescentou carga aí, né? Por isso aquela fundação gigantesca, né, para suportar toda a carga do edifício, né, o edifício mais alto do mundo, né? Mas legal essa curiosidade, né, de tentar abafar, né, fazer uma surpresa pro público, né, com relação à altura, né? Dubai é uma cidade muito próspera, né, principalmente no ramo da construção civil, né? Eles sempre têm ideias para fazer construção e já tem um edifício, né, que será executado aí, que começaria esse ano a ser executado, que vai ultrapassar esse prédio. Então, eles sempre tentam se superar, né? Isso é bom para quem está na área da construção, né? Porque são prédios totalmente inovadores, né? Com tecnologias inovadoras. A gente viu aí um aspecto para enfrentar a situação do vento, tá? Que é a situação mais crítica de um edifício com esse tamanho, tá? E essas inovações ajudam muito na parte da parabéns ao grupo, muito da apresentação. Interessante, ficaram dentro do tempo. As coisas também, muito, muito bacana. Próximo é o grupo que vai falar do 101. Podem começar, grupo 2. Parece que minha internet está oscilando. Eu vou transmitir o slide, Glossman. Beleza. Ô, Glossimar, só uma coisa, o Lázaro, que ele é do nosso grupo, ele não conseguiu entrar até agora. Aí, no caso, a parte dele eu posso apresentar? Que vai falar dos materiais? Aí, no caso, eu só vou ler a parte dele mesmo. Tá, ele não está conseguindo entrar? Algum problema na Ele internet teve dele? um problema esse final de semana e eu não sei se, né, chegou a interferir hoje, Entendi. mas é um problema dele lá. Tá, ok. Pode falar. Tá. Aí, no caso, eu não vou fazer toda a explicação dele, mas eu só vou ler Tá, a parte dele, tá? tá bom. Sem problema.
Não tá aparecendo? Tá, pode começar então, mano. Pode. Então, gente, bom dia. A gente vai falar aqui hoje do Taipei 101. Pode passar aí, mano. Bom, o Taipei 101, ele é um prédio, como o próprio nome já fala, ele tem 101 andares, ele fica no Distrito Empresarial de Taipei, em Taiwan, que fica na Ásia Oriental. Ele é um prédio que tem 508 metros de altura. Ele custou mais ou menos 1,8 bilhões de dólares e ele tem mais ou menos 700 mil toneladas. A sua obra começou em 1999 e terminou em 2004. E ele foi considerado o maior prédio do mundo, se eu não me engano, por cerca de 6 anos, até que veio esse que as meninas apresentaram, o Burj Khalifa, e tomou esse posto dele. Mas até 2010, né, se eu não me engano, ele era considerado o maior do mundo. Bom, uma coisa, né, peculiar de onde ele está construído é que ele foi construído em uma região de ciclones, e além dele estar muito próximo de uma falha geológica, né, que não é uma coisa muito legal de se ter perto de nada, e aí eles fizeram um dos maiores prédios do mundo nessa região, tanto que durante a sua construção eles tiveram alguns desses incidentes geológicos ocorrendo, e ele ficou de pé e está aí até hoje. Bom, ele basicamente é um prédio comercial de escritórios, e ele no seu topo, né? Não no seu, se eu não me engano, no seu topo, mas num dos seus andares mais altos, ele tem um observatório, e além disso, ele tem um shopping center. Então acaba que nessa região do Taipei se construiu uma região meio que de vida noturna, sabe? Quando esse prédio construiu e esse shopping, eles levaram muita coisa para a região. Então acabou que ali dentro do próprio prédio passam cerca de 10 mil pessoas todos os dias, entre pessoas que trabalham lá, além de turistas que vão lá só para conhecer o prédio, além de pessoas que vão para frequentar o shopping. Pode passar, Marlon. E ele foi construído pelo arquiteto Sai Li, e que ele tirou inspirações, né, que a gente viu, de coisas muito legais para poder construir o prédio e solucionar enfim, essa peculiaridade que tem na região. E é isso. A parte do Lázaro. Tá. Bom, os materiais utilizados. Ele basicamente foi construído de concreto armado, que é o composto de argamassas e barras de metal. Ele também tem uma estrutura metálica de vigas de aço, principalmente viga com perfil I. Ele apresenta uma grande quantidade de aço, além de apresentar bambu em sua composição. E o vidro empregado é um vidro utilizado em grandes prédios, que é o vidro temperado ou laminado. E é isso, essa é a parte do Lázaro. Aqui eu vou falar sobre os sistemas construtivos e os detalhes construtivos do prédio. Pode passar, Marcos. Ele foi construído com estrutura mista de concreto armado e vigas de aço. Na fundação, ele foi apoiado em um radier e ele tem 382 tubulões com diâmetro de 1,5 metros e que estão fincados mais ou menos a 60 metros de profundidade. E foi utilizado cerca de 23 mil metros cúbicos de concreto com os resistentes 70 mil MPa para finalizar só essa parte da fundação. Ele foi projetado com o engenheiro que projetou, ele teve uma ideia que ele se inspirou no bambu, porque o bambu é uma planta conhecida pela sua capacidade de envergar e que ela não quebra, né? E como lá tem muito vento, no ciclone, nos eventos que tem lá, então ele pensou que o prédio tinha que ser um pouco móvel e tinha que ser resistente. Então ele se inspirou nisso. E a cada 8 andares do prédio tem uma estrutura metálica horizontal que é uma treliça, né, horizontal que dá essa flexibilidade para o prédio, mas ainda deixa ele bem rígido. E ele é bem resistente.
nele tem um amortecedor de massa, que é uma esfera que tem 720 toneladas, que fica entre o 87º andar e o 92º. E essa esfera funciona tipo como um pêndulo. Quando começa a ventar e ele vai para um lado, ela vai para o outro, aí vai balanceando. E assim parece que lá dentro não dá para ver muito, não dá para ver esse movimento com tanta expressividade. Então, quem estiver lá dentro vai ter um conforto. E no prédio, atualmente, a gente tem os elevadores mais rápidos do mundo. Só que para isso tinha uma dificuldade. Como ele ia ser rápido, na hora da frenagem, ia começar a esquentar os discos. Não podia ser um disco metálico, porque quando ele começa a esquentar muito, ele começa a perder aquela frenagem, né? O atrito começa a diminuir. Então, eles colocaram um disco de cerâmica lá no prédio. E é isso, mano. Pode passar. E eu vou falar das curiosidades. Ele já foi considerado em 2004 o maior arranha-céu do mundo, como o Pedro falou, de 2004 a 2010. Aí só que ele foi superado pelo Burj Khalifa. Aqui tem umas imagens em 2004 dos prédios mais altos do mundo. E ele ficava na sexta posição. Só que hoje em dia ele está na 10ª. Foi superado por outros prédios. Ele, em 2004, ele ganhou o prêmio de arquitetura e de funcionalidade de edifícios, que eram os edifícios com a arquitetura mais, no caso, sofisticada para a época e funcionalidade. Ele já foi considerado também uma das 7 maravilhas do mundo e as 7 maravilhas da engenharia. E todo ano eles criaram a prática de fogos de artifício ser lançado dele no Réveillon. E como o Pedro já falou, o nome dele era para ser o nome do seu proprietário, só que eles escolheram colocar o nome de acordo com o número de andares dele, no caso. Aí, como o Pedro falou também, ele tem um dos elevadores mais rápidos do mundo, dois no caso, que ele sobe 380 metros em 43 segundos, que sai do térreo, né, até o 89 andar. E ele chega a atingir a 60 quilômetros por hora. Só que na descida ele é mais devagar. Ele é mais rápido só na subida. Como o Pedro falou também, ele possui essa esfera gigante que fica no topo dele, que absorve cerca de 40% do balanço do prédio por causa dos ventos. E na sua construção, como o Pedro já tinha falado, aconteceu um terremoto de 6,8 graus na escala Richter e o prédio continuou intacto. Só que um guindaste caiu do andar 56 e mataram 5 pessoas que estavam trabalhando na sua construção. E esse prédio ele dá conta de suportar terremotos de 7 na escala Richter e consegue suportar ventos de até 450 km por hora. E como o Pedro falou também, seu peso dá 700 mil toneladas e eles gastaram cerca de 1,9 bilhões de dólares para construir ele. Só E aí, complementando essa curiosidade do Marlon, que teve um terremoto, é que na verdade tudo que não estava preso, né, para aguentar 7,0 na escala Richter é muita coisa, tudo que não estava preso direito caiu. Mas o prédio em si, ele tava lá bonitinho. e acabou. Bom, parabéns aí, meninos. Alguma dúvida, gente? Alguém queira perguntar alguma coisa pro grupo? Alguém? O pessoal do grupo, eu achei interessante o uso do bambu. Vocês sabem aonde foi aplicado o bambu nessa edificação?
A gente tá dando retorno. Oi. Eu acho que o Pedro se expressou mal. Tipo, eles usaram bambus como inspiração para a estrutura do prédio. Ah, tá. Entendi. Basicamente, ele foi feito de estrutura mista, né? Isso. Então, me expliquem aí como foi esse Ô, Glocimar, você caiu. Você voltou agora. desculpa, a internet caiu. Voltou, gente? Voltou. A edificação foi basicamente construída de estrutura mista. Vocês poderiam me explicar o que seria isso? Como funcionaria isso? A parte da fundação foi construída de concreto armado e quando chegaram nos primeiros 8 andares, eles colocaram, como o engenheiro já tinha pensado, eles têm o caule lá do bambu, né, que para ele é a parte que dá essa rigidez na hora que ele está para ficar. Aí eles colocaram grandes treliços de metais a cada 8 andares. Aí, pelo que eu entendi, parece que tipo a parte do concreto é a parte mais rígida. E nesse caule é onde que dá uma flexibilidade, mas ainda deixa ele com muita resistência. Bom, nós vamos chegar nessa parte aí, só para fins de curiosidade mesmo. O que eles fizeram, né, para dar essa estrutura rígida, igual você falando, usando o concreto e tudo mais, é que, basicamente, né, eles tinham alguns tubos de aço, tá? E em alguns desses tubos, os tubos mais centrais, eles preencheram com concreto. E aí dava esse sistema de estrutura mista, que é um sistema de aço e concreto. Aí você falou da treliça, né? Tem a treliça que é toda metálica, né? E tem esse conjunto, né? Igual vocês falaram da viga I, que era utilizada, né, praticamente em toda a estrutura do prédio, né? Que ela vai fazer uma composição mista com que é feita predominantemente de concreto, tá? É interessante ele ter essa inspiração do bambu, tá? Porque o bambu, acreditando ou não, ele tem uma resistência, né? Igual foi dito pelo grupo, né? Para fins de inspiração, né? Que ele consegue se curvar, tem uma flexibilidade bem grande, tá? E acredite se quiser, ele tem flexibilidade, uma resistência a essa flexibilidade maior que materiais que a gente usa na construção, tá? Tem muita coisa nessa área de bambu, acredite se quiser, a respeito, né, do uso do bambu na construção civil, tá? Por isso que eu até perguntei, que eu achei que eles tinham empregado, né, mas foi só fins de inspiração. Mas tem alguns edifícios que, devido a essa característica do bambu, eles estão empregando esse material, tá? Tem muita construção utilizando basicamente o bambu na sua estrutura, tá? E esse edifício, né, como foi dito, ele tem uma bola, né, uma esfera de aço, né, que faz o balanceio dele. Vocês acham que essa esfera também auxilia em casos de terremoto? Olha, eu acho que sim, porque eu vi um vídeo que era quando o prédio estava passando um tufão nele, e fica, tipo, é muito louco, porque a bola ela desloca muito para um lado, e uma bola de 600 toneladas, tipo, parece que ela tá rolando, ela tá andando, tipo, muito fácil. Então eu acho que sim, não sei direito, porque querendo ou não, não sei explicar, não sei. Porque uma coisa é você balançar a base dele, outra coisa é você balançar ele todo de lado, né? Mas a ideia inicial era por causa do vento, né? Que ele foi colocado um pouco mais abaixo, né?
mais acima, se eu não me engano, está em qual posição a esfera? Está mais acima, né? Tá mais acima. Tá mais acima, né? Dele. Porque na verdade, né, a ideia inicial era do vento, mas ele também auxilia a equilibrar com qualquer oscilação dinâmica que tiver no prédio. Então, de certa forma, né, ele tem ele ajuda também a estabilizar o prédio nessa situação de terremoto. Ele vai ter, né, sim, um auxílio nessa situação, né? Mas é claro que a base dele, né, está sendo a principal para resistir esse esforço dinâmico, tá? Uma curiosidade, não a respeito do prédio, mas de forma geral, né, das construções aqui no Brasil, tá? Eu vou falar isso depois para vocês. A gente basicamente estuda cargas estáticas, que são cargas paradas, né, que eu apresentei para vocês. Tinha a carga do vento, sobrecarga, peso próprio da edificação, são cargas paradas, né? O vento, por exemplo, ele não é uma carga parada, é uma carga dinâmica. Por que é dinâmica? Porque ela oscila, né? É uma carga que ela não fica ali na edificação. A gente calcula, né, prevendo um vento máximo, né, e faz o cálculo com aquela carga, né, estática, parada, tá? E, na verdade, ela é dinâmica, né? E no Brasil, a gente basicamente segue o estudo, né, das edificações com carga estática. E o problema é que a gente tem visto, principalmente aqui em Minas, né, em algumas regiões de Minas, São Paulo, falhas tectônicas, né? A placa, é claro que a gente não está na borda da placa, a gente está bem no centro da placa, né? A gente não tem problema com terremotos, mas a gente tem problemas de algumas possíveis falhas na placa, né? Que são rachaduras, fissuras que a placa tem. Então a gente está vendo, né, algumas oscilações, né? E isso tem feito a academia pensar a respeito desse tratamento, né, dessas cargas dinâmicas, porque a gente acaba vendo carga dinâmica, quem né, engenheiro e tal, só depois, né, numa pós, né, então é algo que a gente precisa revisar, pensar aí, tá? E até o vento, né, não sei se eu passei o vídeo para vocês com relação ao vento, mas tem um prédio no sul do país que ele oscila muito, né? Que é o caso desse prédio, né? Como ele é muito alto, né? E ele oscila bastante por causa do vento, né? Eles colocaram esse pêndulo. Lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tem um prédio que ele é alto e ele oscila muito, 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 muito. No caso, as pessoas lá, elas meio que percebe, é bem sutil, mas elas têm essa percepção de que oscila. Até passou no jornal, eu não me lembro o ano, mas as pessoas filmando, né, que moravam na cobertura, filmando a água da piscina saindo por causa do vento, né? Então, é uma preocupação que muitos engenheiros brasileiros não têm essa noção, né? Apesar de ter, porque, assim, é claro que o prédio resiste a essa ação do vento, mas a sensação para o usuário é muito desconfortável, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado também com isso, né? Com a funcionalidade do prédio, né? Igual esse prédio específico, né? Até ganhou um prêmio, né? Devido a essas características que foram empregadas nele, né? Ele pensou em todo o conforto, né? Todas essas características pensando no bem-estar, né? Do uso das pessoas com esse prédio, né? Então, falta um pouquinho disso aqui no Brasil, né? A gente tem vários problemas acontecerem por aqui, tá? E alguma dúvida, gente, a mais a respeito disso? Eu queria parabenizar o grupo, tá? O slide da apresentação, vocês usaram bastante mais. Achei super interessante a forma que é apresentada o prédio, tá? Muito legal mesmo. Agora,
a ser ressaltado? Algum... Fiquem à vontade. Alguém? Professora, Diga. tipo, pensa a longo prazo, sei lá, mais tipo uns 100 anos para frente aqui. Como é que tensão num prédio gigante desse? Como é que... O quê? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Daqui uns 100, 150 anos, como é que dá manutenção num prédio desse? Explode Bom, ele. Bom, a manutenção, ela tem que ser feita de forma periódica, tá? Para o prédio ele ter uma durabilidade maior, extensa, tá? Foi até legal você propor isso, porque a gente fica pensando mesmo, né? Poxa, um prédio cheio de detalhezinho, cheio de sistemazinho, que se falhar, acabou o prédio, né? Então, o que a gente faz, tá? Quando a gente pensa quando a gente constrói um prédio, ele já tem uma durabilidade, que é assim, no mínimo 50 anos. Mas aí, isso se for bem feito, né? Tem isso também, né? Dependendo da construção, do tipo de material, isso pode ser reduzido, né? Mas o que a gente faz para estender esse prazo é fazer manutenções periódicas, tá? Esse prédio, por exemplo, esses 2 prédios que foram apresentados, ele deve ter um sistema de manutenção bem rigoroso, tá? Eles têm que fazer check-up em tudo, eles têm que verificar tudo, se está tudo no conforme. E se não tiver, eles vão fazer no reparo, tá? Para melhorar as condições do edifício, tá? Isso é programado. É uma equipe de engenharia que faz isso, tem que ser, tá? Para fazer toda essa manutenção. E é em todos os elementos do prédio, tanto elemento construtivo quanto elemento estrutural. Principalmente esse prédio que tem essa esfera, a manutenção tem que ser constante. É claro que a gente, né, fica imaginando, né, muito tempo aí, mas um exemplo, né, de prédios que têm grande durabilidade, essas construções, né, antigas que nós temos, que tem mais sei lá, de 200 anos, que estão de pé ainda, né? Algumas não estão, né, por causa dessa falta de manutenção. Mas a gente tem muitos exemplos de prédios bem antigos. Eu não consigo lembrar o nome, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos, ele teve um grande avanço, né, nas construções. A maioria dos seus prédios são de 1900 e vai pedrinha, e tá em pé até hoje, entendeu? Então, de manutenção, periodicidade que a gente precisa ter. E no Brasil não vê muito isso. Por isso que a gente não vê tanta durabilidade, né? A gente vê prédios caindo, né? Literalmente. Isso é uma coisa que falta no Brasil e falta ser implementada no Brasil, né? Então, é igual aquele prédio de Fortaleza. Alguém lembra da queda do prédio de Fortaleza ano passado? Matou acho que uma pessoa ou 2, não sei. Matou a síndica. Aquilo foi falta de manutenção, né? Foi falta também um engenheiro não tinha técnica, né? Então a mão de obra pagou-se um trabalho, né? Uma mão de obra mais barata e acabou saindo no prejuízo, né? E ainda tirando vidas de pessoas, né? Então, é um problema aí também da engenharia aqui no Brasil, é o custo, né? A gente não paga bem na construção, porque já não é assim, né? Senão nós não teríamos técnica de edificação, não teríamos engenheiro civil, né? Não teria esses cursos, né, na parte construtiva, né? Então, um problema no Brasil a valorização de quem trabalha na construção,
tá? É um grande problema, um grande desafio aí, né? Pra gente, tá? Mais alguma dúvida? Consegui esclarecer a sua dúvida a respeito disso? Tipo, eu fico pensando, tipo, quando não der mais para fazer reparo, aí um prédio de 500 metros, aí, tipo assim, e agora? Se não der para fazer reparo, eu acho muito difícil não ser possível, tá? Mas se chegar um ponto em que não é mais possível fazer esse reparo, né? Porque não é só reparo, a gente faz também reforço e tudo mais, tá? Mas se não for mais possível, aí a gente tem que ter um trabalho de demolição. Mas na construção civil, a gente não pode pensar nisso porque é um gasto, né? É um gasto de dinheiro. Mas se chegar nesse ponto, se comprometer toda a edificação, toda a parte estrutural, derruba o prédio. Não tem jeito. Mas a gente tenta evitar o máximo possível. Tá? A gente faz trabalhos de restauração, de reparo e a gente tenta deixar não levar à ruína dessa edificação. Assim, né? Se isso não for possível, né? Eu acho também que esses prédios que, né, tem esse cuidado muito meticuloso, né, que dura, sei lá, vamos supor que um prédio desse vai durar 200, 150 anos ou até mais. Eu acho que nesse tempo todo deve dar para já ter pago ele, né? Tipo, a função dele, eu acho que já deve ter conseguido o retorno financeiro para pelo menos pagar ele. Sim, com certeza, com certeza. Esses prédios, assim, devem ter um retorno muito grande, né, de investimento. Vocês mostraram esse do Taipei, né, tem um shopping center, tem vários comércios dentro dele, então o retorno ele é relativamente expressivo, né, e alto ainda. Então, vai ter um cuidado. Você pode ter certeza, vai ter um cuidado gigantesco para que ele dure muitos e muitos anos, tá? Mas se não conseguir mais que ele vai ter que pegar ao chão, tá? Mas não é interessante financeiramente para a construção, enfim, né? Para os empreendimentos que estão ali empregados, né? É isso. Mais alguma dúvida, gente? Então, ó, próxima aula, nós vamos ter os 3 grupos que vão falar de 2 pontes, né? Vai ser bem interessante. Até amanhã, lembrando, tá, gente? Amanhã nós vamos ter uma atividade, tá? Em mecânica de solos, tá? Eu vou passar um lembrete para vocês, para não esquecerem disso, tá? Avisem o grupo. Então, até a próxima aula, gente. Bom dia aí para vocês. Até mais. Bom dia. Tchau, Glaucimar. Tchau. Tchau, Valcimar. Bom dia. Bom dia. Até mais, viu?